nem se fala, né, Andréia? Porque não dá para falar de violências sem também levar em consideração esses corpos, né, que sofrem violência e a interseccionalidade, que é parte, né, um componente estruturante das violências. Isso aí. Boa noite. Boa noite, estudantes, mulheres, homens, todos e todas e todes, professores, corpo docente aí da PUC. Quero agradecer muito o convite. Fiquei surpresa e também muito feliz de estar aqui na PUC Betim. Meu filho estudou na PUC e aí encontrei com a professora e falou, dei aula para o seu filho. Graças aos orixás, os encantados, hoje meu filho passou no concurso, né? Está trabalhando na área federal. Mas eu falar de violência contra as mulheres, e que bom que a faculdade está tocando nisso, com vários setores, né? Aí eu tenho gente do campo da saúde mental, tem pessoas do campo da saúde, né, como um todo, tem operadores do direito. Eu queria convidar uns meninos que estão levantando ali, será que vocês me ouvem um minutinho? Eu queria perguntar, olha, hoje tem um sinal que as mulheres estão usando quando elas estão sofrendo violência. Vocês conhecem esse sinal? É o pedido de ajuda. E se cada um de vocês aqui estiver andando na rua e encontrar uma mulher fazendo esse sinal, o que fazer? A gente, lá na Assembleia Legislativa, também ouvi muito isso. Eu estou na Comissão de Direitos Humanos já há 7 anos e meio. E o que mais chega para a gente lá, como parlamentar, é dizer que a rede não está funcionando. Que a delegacia fecha no final de semana, que ela não funciona à noite, que ela chega num posto de saúde e muitas vezes o profissional que lá está fala, esse assunto não é aqui, é da segurança pública. Que uma criança chega na escola reclamando com a professora, e aí ela tem que criar, aliás, ela tem um monte de protocolos para seguir até chegar no conselho tutelar e informar que a violência acontece dentro de casa. Esse mês, né, começou com uma pastora nas redes sociais denunciando a violência e dizendo, olha, não orem pelo seu agressor. Isso virou um espanto. Como assim? Como reconhecer que a violência está, o violentador está do seu lado? E esse é o desafio para a gente que é operador de leis. E aí, quem vai formar como advogado aqui, muitos vão ouvir assim, ah, mas ela denunciou, depois ela voltou para o marido, ela gosta de apanhar. Os psicólogos e psicólogas ainda têm muita dificuldade de entender a solidão das mulheres negras, consequência da escravidão, consequência de um modelo patriarcal, e eu gosto muito de ouvir Manuela Dávila, que ela fala, por que é que essa violência se intensificou agora que as mulheres estão mais autônomas? Não existia violência na idade da minha mãe, é óbvio. Minha mãe casou com 12 anos. A primeira menstruação tinha que casar, gerar filhos para ter mão de obra. Hoje é proibido. É proibido casar menores de idade. Menor de idade é menor de 18. Mas a gente ainda encontra homens que entendem que pode relacionar com meninas com menor de idade. E essa violência, ela sim, ela é concentrada, e a gente precisa de falar de gênero, raça e classe. Todas nós sofremos violência.
com maior ou menor intensidade, seja no olhar, no julgamento, será se ela é doutora mesmo, será se ela não conseguiu o cargo porque ela deu mole para o patrão. A gente ainda vive isso. Mas nós estamos falando, quando a gente fala de raça, nós mulheres negras, como eu passei a minha infância limpando a casa dos outros, a gente vive em situação de maior vulnerabilidade. São dados científicos que a gente precisa lidar com ele no campo do direito. A gente precisa lidar isso no campo da psicologia. Porque senão você vai dizer, assim, mas ela escolheu. Ela escolheu viver em territórios onde o conflito armado impossibilita essa mulher chamar a polícia para o companheiro. Você consegue imaginar, dentro de um aglomerado, onde o conflito entre forças de segurança pública e outras forças políticas lá dentro, é possível essa mulher chamar a polícia? No primeiro ciclo da violência, que é o abuso moral, o abuso psicológico, é possível? Nem quando chega na primeira etapa. Essa é uma realidade que ainda a lei não consegue alcançar. E aí eu escrevi aqui, a lei pegou? É possível a gente enfrentar a violência contra as mulheres só com lei? A lei proíbe, a lei não autoriza, a lei diz para punir. Quantos anos da Lei Maria da Penha e qual foi o avanço? Assim, a Bela trouxe muitos dados em relação ao governo federal, aos debates na União, aumentou a pena para os homens que praticam crime contra a mulher. Criou um tipo penal que não existia, feminicídio. Não morria mulher antes? Morria. Morre pelo fato de ser mulher. Sem motivo, não sei se existe motivo no Brasil para matar, mas não, o motivo é ser mulher. Fui estagiária na Vara de Execuções em Ribeirão das Neves, e a gente pegava casos que estavam escritos assim, a Eli matou a machadada porque ela deixou o feijão queimar. E a gente acompanhou e não tinha um caso de pessoas que receberam a pena acima de 20 anos que tenha se arrependido. Qualquer caso que você pegar hoje encarcerado, ele vai dizer, a culpa foi dela. Ela me tirou do sério. E, de fato, nós temos que mudar isso culturalmente. E aí é um desafio. Tem uma assessora minha que a gente atende muito caso de violência Maria da Penha. Muito caso de violência doméstica. E ela falou assim, não, isso é tranquilo, é para eu arrumar um Infopem para ele, a gente arruma. Principalmente para quem é pobre. Porque nas casas da elite, a polícia não entra. Então, não é porque é um caso, a violência doméstica, ela concentra nas pessoas mais pobres. Os dados são mais fáceis de ser colhidos entre comunidades mais vulneráveis. Mas, raramente, a gente vê um desembargador respondendo, um juiz, um médico renomado. Existe uma capa social para esconder esses homens, os grandes pastores que andam de helicóptero. E essa violência é encobertada, então a gente precisa. E quando aí eu fiz o gesto da mão, é que eu estou chamando toda a sociedade para reagir a isso. Não dá para a gente assistir e achar que o problema do outro, a gente precisa colocar a colher. Entre briga e marido de mulher, precisamos colocar a mulher. A colher, e hoje hoje é legal. Precisa reagir, precisa ajudar essa mulher a reagir. E aí o campo da psicologia é importantíssimo. Há uma dependência psicológica do agressor. A gente acompanha assim, mulheres que ainda visitam seu agressor, mesmo ele estando encarcerado. E sofrem violência também dentro do sistema, como ela disse, o sistema violenta as mulheres em todos os momentos, desde o dia que nasce, né, violência obstétrica. Deixar as mulheres negras sem anestesia, quanto as mulheres brancas são as primeiras a ser atendidas.
Uma criança negra raramente recebe um toque no cabelo na escola, um abraço, um elogio. Essa violência, ela vai acumulando e tirando a autoestima. E a baixa autoestima também te leva a ficar preso a relações de violência. Então, precisa da psicologia para a gente avançar. E agora tratar um pouco do campo político. Nós falamos do desafio que é estar na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos 77 deputados, 15 mulheres, mulheres de vários campos. Mulheres que alcançaram o cargo porque herdou do marido, herdou do sogro, herdou do pai. Novamente, a questão de classe, ela está presente nesse conflito. Esse conflito de quem é que tem poder, quem tem autoridade, quem herda isso. Mas tem muitas mulheres também muito conscientes do papel do político no enfrentamento à violência. A violência não é um problema individual, é um problema social. E por isso tem que ter investimento. E como é que a gente investe na política contra as mulheres, para enfrentamento à violência? Garantindo que a delegacia tenha mulheres atendendo. E a gente enfrentou um desafio enorme para a Polícia Civil ter concurso para contratar, para que tenham mulheres à frente da delegacia de mulheres. A delegacia de mulheres, mas é homens que atendem. E homens que olham e falam assim, ah, mas o que você fez? A gente bateu, mas o que você fez? Não, não é um problema de pobreza, não é um problema intelectual. Acho que é importante isso. Não é um problema de saúde mental. A pessoa que violenta, ela tem total conhecimento e controle intelectual. Ela não tem problema intelectual. Ela tem um entendimento que as mulheres são inferiores aos homens. A prova disso é os últimos casos de violência que a gente, infelizmente, assistiu, porque as redes sociais hoje entregam isso rápido para a gente. Desde o homem que saiu puxando a mulher pelo carro e arrancou as duas pernas, e ela ficou viva no hospital quase 10 dias, sem carne nas costas. O caso dos jovens de classe média que fizeram um estupro coletivo. Não foi no baile funk, que também tem letras musicais que ofendem mulheres e que precisa ser revista. Mas o estupro coletivo aconteceu entre jovens de classe média. E esse debate tem sido muito desafiador. Que resposta nós temos para isso? Existe uma frustração numa sociedade patriarcal dos homens hoje que não serem os provedores. Isso intensifica a violência. Intensifica e a violência está cada vez mais letal, não é mais o tapa para deixar roxo. É a machadada, é passar o carro por cima, é o tiro com a arma da própria policial, é matar e pôr fogo. Há um ódio acumulado, e esse ódio, ele é social, não é do indivíduo. Não dá para você pensar na legislação para punir só o indivíduo. Porque socialmente a gente continua adoecido e naturalizando isso. Por isso que é importante debates como esse. Não é só para ganhar nota depois. A gente precisa mudar, porque a próxima vítima pode ser qualquer um de vocês. Para os homens, pode ser sua filha, sua irmã. Você pode estar no banco do réu. E para as meninas, para as mulheres que aqui estão, a sociedade tem sido muito cruel com a gente. Seja pela estética, tem que ser magra, tem que ser calada, tem que dar conta da cama, tem que ser boa profissional, mas não pode abandonar os filhos. O que vocês pensam de uma mulher que, por exemplo, no divórcio deixa os filhos com o marido? Porque o contrário é natural. As mulheres assumiram o papel do cuidado.
Quando alguém adoece em casa, é as mulheres que deixam de trabalhar para cuidar do doente, para cuidar do mais velho. O contrário precisa ser naturalizado. O homem deixar de trabalhar para cuidar da mãe que veio do interior para fazer tratamento, do parente que veio. É nessas nuances que a gente percebe que a gente cristaliza uma lógica patriarcal, patriarcal, onde que os homens são vistos como superiores às mulheres, necessários, insubstituíveis. E a gente tem repassado isso para os nossos filhos. Então, é fundamental. Na educação, sim, tem que discutir isso na escola. As meninas não têm que brincar de boneca e os meninos de avião, preparando eles para voos, enquanto as mulheres estão ainda no cuidado. Qual é o papel da boneca? Cuidar, lavar, guardar, pôr para dormir, dar comida. É essa a estratégia do patriarcado. É construir um espaço para as mulheres e construir outro espaço para os homens. E quando a gente chega na fase adulta, que a gente quer romper isso, a violência hoje é exterminar. Eu não vou conversar com ela. Queremos exterminar. Então, para concluir, é importante que cada profissional da segurança pública, da justiça, da saúde, da educação, da assistência, porque sim, Bolsa Família rompeu com muitos laços de violência. A violência patriarcal, o controle sobre a vida das mulheres começa a ser rompido. Mas essa mulher precisa de acompanhamento psicológico, senão ela vai procurar outro agressor. Então, para a gente concluir, a gente tem feito um trabalho de empoderamento das mulheres, com apoio de emenda parlamentar, porque, infelizmente, nós temos um governo liberal que acha que isso é um problema do indivíduo, e quando a gente acha que o problema é do indivíduo, não vira política pública. Então, a Lei Maria da Penha só serve para punir, mas não previne, não trata. Esse homem que está de tornozeleira na rua, ele precisa de tratamento, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de revisão, porque a tornozeleira não vai impedir dele dar o tiro. E a gente tem passado esse recado para as mulheres. Nós precisamos que em todos os setores da sociedade a gente trabalhe com a prevenção, porque está previsto em lei, que a gente cuide do ser humano, mas que essa seja uma obrigação coletiva. Viatura já está chegando, reforma nas delegacias, mais policiais femininas, mais corpo no campo da saúde, da assistência social. A gente tem feito formação, orientando no que fazer, dando assistência permanente a essa mulher que sofreu violência ou que está vivendo um ciclo de violência, mas é fundamental que cada um que está aqui saia com esse dever. Não dá para esperar o outro, porque a próxima vítima pode ser cada um de nós. Obrigada, gente. Muito obrigada, Andréia. De fato, eu acho que a gente precisa de mulheres e de mulheres negras, inclusive, nesses contextos, lugares de poder, né, de decisão, porque essa presença, né, esse lugar de fala é imprescindível para a transformação social que a gente necessita. Você trouxe uma coisa super importante, que é uma outra violência que o Estado comete, que é a judicialização da pobreza. É importante também trazer isso aqui, né, para esse momento aqui também, nesse auditório, dessa faculdade, que a gente também precisa de refletir sobre isso, né? Como que a gente judicializa a pobreza. E você trouxe aí um gancho importante para a entrada em cena, né, da Neide, com a experiência da psicologia.